Bom dia! Tivemos a mensagem no culto falando em especial sobre a nossa posição em Cristo. Hoje tivemos ceia e foi muito bacana porque a palavra de Deus, através do reverendo Ricardo, compartilhou que nós somos sacerdotes, nós somos buscados, nós somos colocados, fomos posicionados por Deus. Não foi algo que veio do nosso esforço, nossa capacidade ou algo assim. E com esta visão de que foi Deus quem nos pegou e nos posicionou, uma figura que Paulo usa, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, isto é, nascemos separados de Deus, mas Ele nos posicionou agora com vida. Pense num graveto, pense num galho seco, um pequeno galho seco jogado no chão. O destino dele é virar esterco. Jesus vem, pega esse galho seco, enxerta numa árvore, numa videira, enfim, numa árvore, e ao longo do tempo, esta seiva da árvore entra no galho e dá vida a ele. Essa é a visão, é isso que aconteceu conosco. Então veja, Jesus foi lá, pega o galho seco no chão, que está virando esterco, pega o galho, posiciona no caule de uma árvore viva e a seiva desta árvore penetra nesse galho seco e o galho então passa a ter vida. Foi isso que ele fez. Foi assim que ele fez. E com essa visão, nós vamos estudar hoje um pouquinho o Salmo 7. A visão de que fomos posicionados e ganhamos vida e nós estávamos mortos. Essa é a visão. Então agora nós vamos orar, pedir que Deus nos oriente. Esse Deus que já fez isso por nós, agora abra mais os nossos olhos e que a mensagem deste salmo tenha sentido e faça sentido na nossa vida hoje, na nossa existência. Eu vou pedir para o Gerson orar para a gente, não é? Eu acho que eu vou dar aula a partir daqui hoje, ó. Daqui, ó. Só não faço isso porque tem a gravação e pela gravação só pega lá. Senão era começar por aqui, né? Auditório cheio, quase cheio, tudo bem, né? Mas é isso aí. Gerson, olha para a gente. Senhor nosso Deus, obrigado pela bênção da Tua palavra, pela bênção do ensino que haveremos de receber. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado a instrução e a disposição ao Cícero e também aos demais professores. Obrigado por esta igreja que tem sido fiel também a esta palavra. Que assim, Senhor, o Senhor continue a nos abençoar e possamos apreciar a beleza e a verdade deste salmo. Em nome de Jesus. Amém. Estou com esse microfone móvel hoje aqui, ó. O outro está por aí. Daqui a um pouco aparece aquele que é mais fácil, não é? Mas vamos ver então o Salmo 7. Eu pediria aí alguém que para apagar, Davi, você sabe apagar algumas lâmpadas aqui? Para ficar mais fácil lá? E vamos abrir no Salmo 7. Salmo de número 7. Pode apagar. Não, tá bom, né? Acho que está dando para enxergar aí no fundo. Bom, tá bom. Muito bem. Nós vamos passar um pouquinho rápido por algumas informações do Salmo 7, por causa do nosso tempo, não é? E o Salmo 7, nós vamos ler daqui um pouquinho, e eu tenho aí essa tradução é da NVT, Nova Versão Transformadora,
Os irmãos têm aí no banco a Bíblia e outros que trouxeram, uma tradução talvez um pouquinho diferente. E nós vamos, então, ler aí na sequência, ou melhor, nós vamos fazer diferente. Daqui um pouquinho vamos ler. E antes eu quero lembrar algumas coisinhas, e os irmãos também podem lembrar algumas coisas dos Salmos. O que é o livro dos Salmos? Uma perguntinha. Agrupamento ou divisão. Tá? Todo mundo que estuda um livro divide o livro de alguma forma. Nós temos algumas divisões clássicas do livro dos Salmos. Depois, entrando no Salmo 7 propriamente dito, o Salmo 7 é um cântico, então quando você for ler, e o título do Salmo dado pelo próprio Davi, já fala que é um cântico. Não é? É uma música, só que música e letra do próprio Davi. Não é? O tema principal, o que está por trás disso, é que Davi foi difamado. E isso mexeu muito com ele. Ele foi acusado, apesar de nós não sabermos detalhes, ou não sabemos quase nada dessa difamação, há uma semelhante mais no final da vida dele, em que Davi, ele é assim, difamado, ou o pessoal sempre falava, principalmente da tribo de Benjamim, que ele conduziu a morte do Saul, conduziu a morte do Jonas, ele que apoiou. Depois um outro filho de Saul, Isbosete, que teve o pescoço cortado por 2 oficiais do próprio Isbosete, que era então reinou por 7 anos, 5, 6 anos lá em Israel. O pessoal cortou o pescoço dele, trouxe a cabeça para o Davi e falou: olha aqui o seu inimigo. Aí todo mundo falava: o Davi que conduziu esse negócio. Então ele ficou com essa fama. Mas claramente isso não era verdade. E aqui é uma acusação provavelmente equivalente a essa. Então o tema principal é essa difamação de Davi e a luta interior dele. E depois eu coloquei ali uns pontinhos querendo dizer, tem mais coisas que eu listei, mas então esse é o Salmo 7. Esse Salmo 7 foi escrito pelo Davi, nós vamos ler agora, né? E nós vamos ler nessa tradução, são 17 versículos, então vamos ler em voz alta, eu vou lendo devagar, e os irmãos vão lendo também para se encaixar aí no livro, no texto. Lembrando que ele começa assim, esse título não está aí, mas diz assim: Salmo que Davi cantou ao Senhor sobre Cuxi. Cuxi era uma pessoa da tribo de Benjamim. Essa palavra cantar aí, na verdade, é um cântico de lamento, de tristeza, e um cântico em que ele clama a Deus, ao seu Deus, por ajuda para tratar aquele assunto. E o que nós vamos focar hoje, mais do que a pessoa de Deus, que fala muito no texto, é que Davi tem um problema interior. Ele está angustiado, ele está triste. Então, por um tempo que nós não sabemos quanto, ele está jogando aquilo para fora. Então, vamos olhar um pouco mais esse texto hoje, considerando aquelas angústias, tristezas interiores, lutas interiores que nós temos, que nós passamos, e como que Davi tratou isso na vida dele, neste salmo, neste momento. Vamos ler junto então? Em ti me refugio, Senhor meu Deus, salva-me dos que me perseguem e livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão sem que ninguém me resgate. Ó Senhor meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e capturem, que me pisoteiem no chão
e no pó arrastem minha honra. Levanta-te, Senhor, em tua ira. Ergue-te contra a fúria de meus inimigos. Desperta, meu Deus, e faz justiça. Reúne as nações diante de ti e toma teu lugar de autoridade sobre elas. Ó Senhor, o Senhor julga as nações, declara-me justo, ó Senhor, pois sou inocente, ó Altíssimo. Faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo, pois tu sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é justo juiz, todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá à luz a mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se volta contra ele, sua violência lhe cai sobre a cabeça. Darei graças ao Senhor, porque ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Muito bem. Nós passamos aqui e algumas coisinhas para nós lembrarmos, só para um pouquinho de história. Eu coloquei, nós podemos passar rapidamente. A Bíblia hebraica chama o livro dos Salmos de louvores. É interessante. É um inário. Nós temos um inário aqui, não é? E mais ou menos seria isso. É o livro dos cânticos. Só que tem mais do que isso, somente cânticos, né? Há outros louvores também, há outros cânticos na Bíblia. Cânticos de Moisés, cânticos de Maria, cântico de Zacarias, cântico de Ana. Então, a Bíblia está lotada de cânticos. Todos, a maioria deles, eram musicados, ou musicalizados. O cara fazia letra e música. É interessante, eu só vou ler aqui como que o Davi, o cara era da área, né? Se você olhar o capítulo 8 do Salmo 8, olha só o título, na minha tradução diz assim, e essa tradução aqui é um texto do autor, de Davi. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumento de cordas. Então o cara já preparava, né, para o coral cantar. Olha o 9. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia, a morte do filho. Depois vamos pegar mais um aqui. Tem um aqui que fala instrumentos até de 8 cordas. Aqui o 12. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com um instrumento de 8 cordas. Era um violão especial, não é? Era um violão especial de 8 cordas. Enfim, é um salmo, esse o 7, musicalizado, acho que é a palavra correta, né? E o culto judaico e cristão faz uso extensivo da poesia religiosa. Nós cantamos muito, né? Nós compomos. Prosa e poesia cantada. Interessante. Poesia é uma coisa, prosa é outra, né? Na gramática, quem aprendeu um pouquinho isso, na gramática não, né? Em português, na aula, quem aprendeu um pouquinho isso, e há salmos que contam histórias, e eles são cantados. Há salmos que as pessoas iam cantando quando viajavam para Jerusalém para as festas.
São hinos, são louvores que fazem bem à alma. São cânticos que as pessoas decoravam. E isso descia para a mente, para a alma, para as emoções. Isso faz muito bem. Decorar cânticos, cantar em casa, cantar debaixo do chuveiro. Isso faz bem, isso alimenta. E é uma das propostas dos Salmos. Também é apelidado de livro de oração da Bíblia. É interessante que o livro dos Salmos, eles têm, às vezes, uma letra que assusta a gente. Num determinado momento, eu não me lembro agora se é o Davi ou uma outra pessoa, fala, olha, eu queria que a cabeça dos meus inimigos fosse jogada contra as pedras. O livro dos Salmos mostra a alma das pessoas, mostra as pessoas com raiva, com emoção, com alegria, com tristeza. O reverendo Ricardo veio buscar o óculos dele que está lá em cima, senão ele não consegue dar aula, não consegue enxergar. Normalmente assim, as pessoas com mais idade precisam do óculos, né? Bom, eu vou até tirar o meu, que não é necessário. Nesse aspecto também é o livro mais abrangente da Bíblia, porque ele fala de tudo, ele fala de teologia, ele fala de Deus, ele fala de Jesus, ele fala da salvação futura, ele fala do final dos tempos, e ele fala de Jesus como pastor, de Deus como aquele que nos acolhe, ele fala da grandeza, da soberania de Deus, e ele fala também de um coração machucado. Então é um livro fantástico, ali nós nos encontramos. E é um livro também, por consequência, mais pessoal, porque ali, quem gosta de ler a alma humana, tem um prato cheio, porque mostra como somos, o que passa pela nossa cabeça. E já que o reverendo Ricardo está aqui, eu vou passar o microfone para ele, porque na sexta-feira de manhã ele fez uma meditação sobre o Salmo 7. Essa aula eu já tinha preparado, engatilhado a aula desse domingo. Aí na sexta-feira ele fez uma meditação sobre o Salmo 7, eu mudei para o Salmo 7. Liguei para ele dizendo assim, você vai pregar domingo de manhã sobre o Salmo 7? Ele falou, não. Falei, então deixa comigo. Gostei do Salmo 7, então a partir da sexta agora eu mudei um pouco. Então parte dos créditos é toda dele, 40% do galardão, se tiver, é dele. Não é? Então temos aí o Salmo 7 e vamos avançando. Temos um agrupamento, uma divisão que é feita dos salmos, vamos passar rápido por isto, não é? E entrando propriamente dita nesse salmo, então o salmo é um lamento. E vamos voltar ao texto, né? E o que nós temos de mais importante aqui, ou a angústia de Davi, porque ele está acusado, pressionado. Disseram que ele mandou matar, falaram que não deviam. E quando a gente abre a boca, a palavra não volta, né? Quantas vezes nós abrimos a boca, falamos e já fizemos o estrago. Falamos o que não devia, machucamos as pessoas, machucamos quem está próximo e depois que foi, a gente machuca as pessoas e aí é difícil. Vai ficar uma cicatriz, que bom que a cicatriz às vezes não tem pus, mas a cicatriz fica, não é? Então às vezes o negócio de abrir a boca, e aqui Davi está sofrendo com isto. Né? Uma divisão clássica desse salmo, nós temos aí, versículo 1 e 2, Deus é um refúgio seguro. Eu vou ler cada versículo, né? E você vê que Davi então agora está se derramando diante de Deus, e na primeira divisão que um autor fez, esse autor aqui, ó, Alan Harman, esse cara é muito bom. E eu coloquei aqui então essa divisão dele, mostrando quem Deus é. É interessante que o autor aqui, ele olha para o texto, e uma das perguntas que ele faz é, quem é Deus no texto? Quais as características de Deus que eu posso enxergar no texto?
E essa é uma forma de estudar a palavra, procurar o que aquele texto está falando sobre Deus. E aqui, em ti me refugio, Senhor meu Deus, salva-me dos que me perseguem e livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão sem que ninguém me resgate. Davi fala, ó Deus, o Senhor é o meu esconderijo, porque a turma quer me pegar. O pessoal está no meu encalço, no meu calcanhar. Salva-me, ó Deus. Davi aqui quer se esconder em Deus, fala, Deus, o Senhor é. Não é que o Senhor vai ser nessa situação, o Senhor já é o meu refúgio. Davi aqui está escondido em Deus nessa situação. Portanto, o texto está ensinando Deus é o meu refúgio. Deus é o nosso refúgio. Não só Deus, como eu disse no início, nos posicionou em Cristo. Agora a gente não é mais aquele graveto jogado no chão, mas agora nós somos um ramo que recebeu da ceifa, fomos posicionados e Ele nos guarda. Nós podemos nos esconder nele. E nesse momento de aflição, o Davi estava ali tentando tratar daquela angústia da alma. Depois também o texto ainda vai falar um pouco mais de Deus. Não é? Olha lá, Deus justo, defensor, versículos de 3 a 9. Olha só quando Davi expõe, falando desse Deus. Ó Senhor meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem a minha honra. Já pensou? Davi está dizendo, Deus, se é verdade do que estão me acusando, e do que estavam acusando, de que Davi tinha feito muita coisa errada. E Davi fala, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que eu fiz e o que eu não fiz. Eu não fiz isso, ó Deus. Então ele está apelando a um Deus, a um juiz justo. Davi se esconde em Deus, e agora ele apela a um Deus justo, porque ele sabe que Deus vai agir, porque Deus já o salvou, já o amou, já veio morar nele, e Davi pode agora descansar em Deus. Depois Deus, um Salvador infalível, de 10 a 16. Está muito ligado ao anterior. Ele é o justo juiz, vai julgar, e Deus vai me salvar. E aí ele termina dizendo assim, de uma forma de louvor, darei graças ao Senhor porque Ele é justo, cantarei louvores ao nome do Senhor. Depois de se derramar, de se entregar e de colocar-se totalmente na presença de Deus, derramou sua alma. Ele fala, agora eu posso louvar. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como será, mas eu estou escondido, refugiado, esperando num Deus presente e ativo. Então essa é uma divisão clássica do Salmo. E não é nessa divisão que eu quero gastar mais energia hoje, né? A segunda divisão possível do Salmo, inclusive, é a divisão que na sexta-feira o Ricardo compartilhou comigo, compartilhou conosco, com algumas pessoas, não é? Há uma campanha difamatória em cima do Davi. Depois, o texto fala que Davi, a sua alma é elevada, de tal modo a olhar para aquele Deus Senhor, o Deus que está nas alturas e super presente aqui. E depois Davi fala sobre o mal, que o mal tem uma semente em si mesmo, que ele vai ser destruído. Isso, de um modo especial e forte, já aconteceu quando Jesus Cristo pisou a cabeça da serpente, destruiu o mal. Deus já julgou o mal. O mal está destruído, ainda está agindo. O diabo ainda está agindo. Mas Deus já julgou. O Senhor Jesus já veio e já nos deu vida. Então essa é uma outra divisão bacana do Salmo que é possível. E uma divisão outra é Deus um refúgio. Bom, essa aí nós já vimos. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho
falar um pouquinho disso, da nossa angústia, olhando para Davi sofrendo. E aí que entra muito a questão de Deus como o nosso Pai. Que nós precisamos lembrar que Deus, acima de tudo, nos ama e quer trabalhar em nós. A última parte, o Salmo mostra angústia, lamento, luta interior, inimizade, difamação. É isso que nós vamos focar um pouquinho hoje. E eu pedi para a Sônia nos ajudar um pouquinho. Ela vai dar uma palavra para a gente, a Sônia Benatti. No dia a dia dela, ela trabalha um pouco com a questão de lutas interiores, com dificuldades de relacionamento, e ela vai gastar um pouquinho, uns minutos conosco, mas vamos lembrar alguma coisa que eu coloco em último aí depois a Sônia, se você quiser vir aqui, por favor. Olha só, dá uma olhada no Salmo, como Davi agiu. Depois nós vamos voltar nesses pontos. Olha, ele se apresenta diante de Deus. Davi é um processo. Imagina uma campanha de difamação, uma campanha onde ele é acusado de ter mandado matar, de ser mandante, de ter destruído pessoas, de ter roubado famílias. E ele se apresenta diante de Deus, ele vai escrever. Ele escreve sobre a situação, ele avalia sua conduta diante de Deus e sua palavra, ele avalia as acusações sofridas, ele quer resolver a situação e pagar pelos erros, se for o caso, ele lança e entrega a situação para que Deus faça justiça, ele quer resolver sua luta interior. O ponto que eu vejo aqui é interessante, Davi quer tratar do problema. Ele não quer jogar para debaixo do tapete, mas ele quer tratar do problema e ele sabe que ele pode contar com Deus. Então, tratando dos nossos problemas interiores, a palavra de Deus fala muito sobre isso. Então, agora a Sônia vai compartilhar um pouquinho sobre a visão que ela tem na formação dela. Obrigada, Cícero, pela oportunidade. É sempre bom a gente lembrar de que existem bons profissionais que cuidam da gente. Quando a gente fala que precisamos da ajuda de Deus, sim, precisamos da ajuda de Deus. Mas Deus também provê e nos mostra caminhos. Um desses caminhos é também um profissional. Quando nós cuidamos da nossa parte física, seja lá uma enxaqueca, uma gastrite, um problema físico, nós corremos a um bom profissional. Vamos lá no nossa lista de médicos, alguém que nos orienta. Olha, já passei por aqui, por ali, por favor, acompanhe, vá buscar ajuda. Quando temos um problema na área espiritual, procuramos a Bíblia, procuramos um pastor, procuramos um aconselhamento. Mas na hora da questão espiritual, já falamos, mas quando nós temos o lado também do emocional, do afetivo, esse também fica doente. E nem sempre a gente busca ajuda. E o quanto é importante buscarmos essa ajuda. Porque existe o bom psiquiatra, existe o psicólogo que também faz um trabalho paralelo, mas complementar. Uma coisa não atrapalha a outra, pelo contrário, elas se complementam. Eu sempre falo isso, né, no dia a dia. Porque um profissional na área da saúde, ele procura ver a pessoa como um todo. E nós somos um todo, não dá para a gente diferenciar. Mas a gente faz essa parte pedagógica que é para facilitar a nossa visão. E por isso, então, é que devemos sempre pensar que existe um profissional também na área emocional e área afetiva. Por isso, a busca de um psiquiatra, muitas vezes, ou de um psicólogo que vai nos orientar. Aí você pode falar assim, mas eu não quero tomar remédio. Bom, essa é uma outra questão. Só o médico que vai dizer isso para você. Não é nem o psicólogo. Muitas vezes as pessoas nos procuram para dizer assim, Sônia, eu não quero tomar remédio, por isso eu estou aqui. Sim,
Que bom, vamos conversar. Mas isso não significa que essa pessoa não deva ou não precise tomar medicamento naquele momento. Muitas vezes a gente fica lutando contra a visão do medicamento e perdemos um tempo. Eu também falo assim que os médicos reconhecem os medicamentos, reconhecem os laboratórios, e se Deus nos deu conhecimento, sabedoria para termos esses profissionais à nossa disposição, por que não tomar aquele medicamento se for necessário? Mas quando a gente fala do nosso emocional, muito, e aqui Davi fala muito no Salmo, ele canta sobre a dificuldade dele de enfrentar o Salmo. E muitas vezes a gente precisa ir para uma terapia, precisa de um acompanhamento, porque nós temos dificuldades de falar. E não é com qualquer pessoa que nós vamos falar. Muitas vezes nós não temos em casa alguém com quem conversar. É duro falar isso? É duro. Mas nós temos alguém que sempre pode nos ouvir. E um bom profissional vai saber te ouvir e vai poder te orientar. Então, falar com Deus é muito importante. Você ter na sua mente que mesmo no seu momento difícil, você pode estar com Deus e falar sobre Ele, falar com Ele sobre suas dificuldades, sobre a sua dificuldade de perdoar, sobre a sua dificuldade no seu relacionamento, sobre a sua dificuldade no seu trabalho, mas buscar também alguém na área da psicologia ou da psiquiatria também se faz necessário. Isso ajuda você a se colocar um pouco mais, pensar um pouco mais, alinhar o seu pensamento, cuidar da sua alma e cuidar daquilo que você tem, que é só seu. Que é só seu. Você pode falar da sua dor com qualquer pessoa, mas mesmo eu, sendo uma profissional, não conheço a dor dessa pessoa. Eu posso ajudá-la a entender, a refletir sobre as dificuldades dela, a encarar as dificuldades, a processar isso e vencer as dificuldades. Mas só ela, no seu íntimo, é que vai cuidar de si. Davi, ele fala aqui, no final, que ele vai render graças a Deus pela ajuda que Deus fará e está fazendo e vai fazer no coração dele. Interessante também que o coral canta o Salmo 142, e lá no último versículo, no versículo 7, diz assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Interessante que ele também termina o Salmo agradecendo a Deus, porque Deus vai salvá-lo daquele mal. Isso é um paralelo que deu para a gente fazer aqui também. É isso. Muito obrigado, Sônia. E agora nós vamos pegar alguns pontos que a palavra de Deus fala especificamente para o nosso interior. Por exemplo, lembra do Salmo 32? Alguém? Salmo 32, tem um Salmo 51. Nós vamos pegar alguns textos bíblicos no tempo que ainda temos para lembrarmos o que a palavra fala que pode causar problemas no nosso coração. Talvez seja mais fácil. Alguém já está abrindo aí, por exemplo, lá no Salmo 32, alguém abriu? Salmo 32, de 1 a 5. Olha aqui, levantou a mão, ganhou o microfone para... Ganhou o microfone. Oh, meu Deus. Pois não, quer que eu leia? Salmo 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Obrigado. Olha só, o salmista aí, o Davi, o que ele está dizendo é o seguinte: um problema na alma, uma quebra de princípio, me adoeceu. Adoece na alma e o corpo começa a sentir. Ele fala, os meus ossos estão envelhecendo. Que expressão horrorosa, não é? Osso envelhecendo, a gente vê a pessoa assim, caquética, né? Não está aguentando. Adoece o corpo. Enquanto calei os meus pecados, enquanto eu não tratei os meus erros diante de Deus. E também, nesse caso específico, diante da sociedade. Enquanto fiquei calado, engolindo aquelas coisas erradas que estavam dentro de mim, eu apodreci. Eu estava apodrecendo. E ele fala, depois que eu confessei, acertei as coisas. E confessar é falar, eu errei, eu pisei na bola. Não é, olha, sabe, no momento de fraqueza, eu estava sob pressão emocional. Às vezes nós vamos fazendo uma introdução e culpamos a sociedade, a pressão emocional, para falar da besteira que fizemos. E Davi fez a besteira. Ele podia falar, eu estava sob pressão do amor, porque aqui é o caso de Batseba, né? Me lembro de alguém que pisou na bola dessa forma, e ele em público falou, olha, talvez o meu único erro tenha sido amar. Mas que coisa linda. Pisou na bola, pulou a cerca. O meu erro foi amar. Como falava em Casa Branca, vai chupa prego até virar alfinete. Não é? E Davi está dizendo aqui, confessei o pecado, eu pequei, eu errei, eu quebrei o princípio, eu fui contra a palavra orienta assim, assim e assado, eu fiz o contrário. E ele muda de vida, as consequências vieram e vêm, mas esse acerto com Deus e com as pessoas precisa ser realizado. Isso então é o Salmo. Mas vamos pegar lá agora Mateus 5:23, estou pegando só o versículo, tem o contexto ali, mas é o contexto de um ritual, de uma cerimônia, de um sacrifício judaico. A pessoa se apresenta diante de Deus. E Jesus, então, ali, dentro daqueles 3 capítulos que nós apelidamos o início de o Sermão da Montanha, que ali, na verdade, é um conjunto de falas de Jesus. Jesus está dizendo o seguinte, olha, você é religioso, você crente, você, boa filosofia cristã, bonito, você vem se apresentar diante de Deus. Vem ao culto, domingo. Ele fala, se você tem problema com alguma pessoa, se você tem inimizade, se você não fala com aquela pessoa, volta para casa, vá atrás dessa pessoa, peça perdão naquilo que lhe cabe, resolva a situação, reconheça suas falhas, peça perdão, aí você volta, continua a sua adoração. Isso não é fácil, isso é difícil, isso tem que ser trabalhado, isso alguém pode ajudar, isso o pastor pode ajudar. Nesse caso específico, o psicólogo cristão pode ajudar, porque essa é uma orientação bíblica. Alguém pode te ajudar como fazer isso, fazer de uma forma segura, sensata, enfim. Mas olha a oração, olha o que Jesus orienta. Vá lá, peça perdão, acerte isso e retome a sua adoração, o seu culto. Senão, não só Deus não vai aceitar,
mas você está azedo, vai ficar azedo por dentro. Você vai ficar com problemas emocionais. Você vai ficar com problemas espirituais. Porque a falta de perdão apodrece. A falta de perdão estraga a gente. Mais um texto. Alguém queria falar lá atrás? Então, espera aí. Não adianta falar daí que ninguém vai ouvir. Espera aí. Olha lá, opa, acharam um microfone aí. Deixa eu perguntar uma coisa. O microfone não está funcionando. Não está ligado. Agora ligou. Fez o barulhinho aí. Ixi. Deixa eu perguntar uma coisa. Ah, sim. Não, tá certo. Aí deu. Deixa eu perguntar uma coisa. Se eu peço perdão à pessoa e essa pessoa não aceita, como que fica então? Não é mais problema seu. Você fez a sua parte diante de Deus. A orientação de Jesus é: peça perdão. O resto é com a pessoa com Deus, mas o seu papel é o reconhecimento do seu erro, da sua falta, e o resto é com Deus. Com ela, né? Okay? Vamos pegar mais um texto. Mateus 18, 23 a 35. Deixa eu só olhar aqui. Quem tem relógio aí? 11:04. Poxa, até meio-dia, hein? Ah, beleza, hoje vai. Bom, olha só. Essa do credor incompassivo. Lembram da história? Eu vou passar meio rapidamente. E o cara deve uma fortuna. O cara deve, vamos colocar aqui em reais. O cara deve R$1 milhão. Naquela época, as dívidas eram acertadas de uma forma um pouco mais rápida. Não tinha, assim, 50 instâncias para você recorrer e não pagar. Tinha uma instância única. O cara declarava: você não pagou, trazia você para o julgamento, paga ou resolve. Faz um parcelamento ali, alguma coisa, mas não vai dar para recorrer. Você já decide ali. E se não pagar, cana, cadeia, você tem que fazer alguma coisa. Se vende a sogra, mas se eu for vender minha sogra, eu pago qualquer dívida, porque ela vale ouro. A filha dela, uma das filhas dela tá aqui. Se eu não falar isso, estou frito. Olha lá, ele é testemunha aqui, ó. O pastor é testemunha. Mas, gente, era assim. O cara devia R$1 milhão. O cara chorou tanto, pediu tanta misericórdia, que o credor tinha tanto dinheiro e falou: olha, ah, bom, vai, não aguento mais você chorando aqui. Vai, sua dívida está quitada. O cara falou: pô! Beleza. Ele sai dali e encontra um amigo que devia R$1. E o cara não podia pagar R$1. Ele pega o cara pelo pescoço, chacoalha, leva lá na autoridade e fala: esse cara está me devendo e não paga. O mesmo clamor: por favor, eu tenho criança, eu tenho tal, eu vou pagar, tenha paciência tal. Não, manda o cara para a prisão. É uma raiva desse cara, né? Aí o primeiro credor fica sabendo. Lógico, fofoca é um negócio assim, né? A gente fala, né? Chegou. O primeiro chamou o cara. Fala: seu safado. E aí, sabemos a história. A questão do perdão, Jesus termina dizendo: como é que pode essa incoerência? Como é que pode? Agora você trata de pagar o seu R$1 milhão. E você vai pagar cada centavo, com juro, correção monetária, e
Jesus fala, olha, o que aconteceu com Deus e você foi isso. Deus te perdoou R$1 milhão e você não perdoa aquela pessoa que te deve R$1. Essa é a proporção. Quando alguém te xingou, quando alguém te maltratou, não te tratou bem, custa R$1 isso. Isso não quer dizer que você tem que morrer de amores por aquela pessoa. Isso não quer dizer que você tem que, toda vez que ver aquela pessoa, ficar sorrindo para ela. Isso não quer dizer que você vai tomar cafezinho com aquela pessoa. Mas você tem que tomar a atitude de perdoar. Isso você não tem opção biblicamente falando. E se você não fizer, você vai se estragar sobre todos os aspectos. Vai fazer mal. Você vai ficar angustiado. Você pode não pensar no assunto, mas está lá. E aquilo vai corroer, como câncer. É o que diz a palavra. É o que diz Jesus nesse texto, resumidamente. Tiago 5,16. Aqui é uma situação comunitária. Vamos abrir Tiago 5,16, porque Davi, aqui ele está tratando a situação meio que individualmente. Davi está tratando a situação na primeira pessoa do singular. Perceberam? Enquanto abrimos lá em Tiago, Davi fala assim, né? Versículo 1, em ti me refugio. Lá quando você estudou matemática, aqui é primeira pessoa do singular. Não foi isso que você aprendeu lá no curso de matemática? Quem fez engenharia, cálculo 1, 2, 3, quem fez direito? Primeira pessoa do singular. Presente do indicativo. Agora, aqui em Tiago, é uma situação comunitária, porque nós fomos chamados para viver no corpo. Hoje de manhã, a mensagem, um dos pontos foi que somos pedras de um templo. Estamos juntos. Jesus nos colocou para vivermos juntos, em comunhão. E aqui, Tiago. Quem vai ler Tiago aí? Tiago 5, 16. Quem vai ler? Aqui. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito bem. Quem leu foi a mais recente noiva da igreja, certo? Bom, mas eu não sei se eu podia falar isso. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Olha o que a igreja faz. Olha o que a comunidade dispõe. Isso é tratamento da alma. É lógico que muita coisa, ou a maioria, não dá para fazer em grupo. Mas aqui Tiago está dizendo na comunhão. Naquela célula, naquele irmão que está ao seu lado, que é mais próximo. Compartilhar. Orar com ele. Orar com ele. Confessar, olha, errei nisso, aquilo, olha, isso aqui está difícil conduzir esse assunto na minha vida, está difícil conduzir essa situação, ore comigo, eu estou aflito com isso, com aquilo. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso nos cura. Isto mexe positivamente com as nossas emoções. Aqui Davi está meio que sozinho, mas Tiago está lembrando da importância, da beleza e da necessidade de nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros.
alguém mais confidente, fala, isso aqui está difícil, ora comigo. Meu relacionamento assim, com o vizinho, com o filho, em casa, não está dando certo. É o socorro que cura a nossa alma. No item 3 ali, tristeza que consome. Tem uma ligação com o 32. Salomão também fala uma coisa muito interessante, que a doença na alma, a tristeza da alma, apodrece os ossos. Não sei exatamente qual é que é o texto lá de Provérbios, se alguém achar, mas fala aqui, a tristeza da alma apodrece os ossos, estraga, traz doença. Então, irmãos, finalizando, Davi aqui decidiu tratar as suas questões interiores. Nesse caso específico, algo que estava fazendo muito mal a ele, mas toda a palavra de Deus nos incentiva, nos manda. Nós precisamos tratar nossas questões interiores para vivermos vidas mais saudáveis. O próximo slide já caminha para finalizarmos. E aí eu coloquei alguns pontos, tentando ajuntar aplicação e conclusão. E eu vou ler. No que depender de você, tenha paz com todos. Isso, na verdade, é um versículo bíblico, não é? No que depender de você, tenha paz. Como a Mônica falou lá atrás, se ela vai, pede perdão, o outro não aceita, resmunga, briga mais, sua parte você fez. No que depender de você, tenha paz, esteja bem com todos. Não quer dizer que sempre vai ter que tomar cafezinho com aquela pessoa. Não, mas faça a sua parte. Davi nos mostra claramente isso. Deus é o nosso maior e melhor parceiro para tratar de nossos problemas interiores. Deus está interessado. Deus já coloca a igreja, os irmãos, para te ajudar nisso. Deus coloca profissionais para ajudar nisso. Nós temos muito recurso e um incentivo de Deus. E a ordem de Deus para tratar as nossas questões interiores. Avalie suas dificuldades com os outros à luz da palavra de Deus. O que Davi fala? Olha, eu não fiz daquilo que estão me acusando. Eu não roubei, não fiz isso, não fiz aquilo. O que Davi está fazendo? Ele está pegando as acusações, os pontos e olhando para a palavra. Fiz, não fiz. O que a palavra de Deus fala? Isso, aquilo, na questão dos relacionamentos, na minha questão pessoal. Eu estou olhando para as referências bíblicas, para os ensinos, para o que é coerente, para o que é equilibrado. E concluo. Minha falha foi aqui ou ali, trate isso. Disponha-se a pedir perdão naquilo que você errou. Escrever suas lutas interiores e exteriores ajuda no diagnóstico. É o que Davi fez. Mas ele não empurrou. Ele não mudou de cidade para esquecer aquilo. Não colocou debaixo do tapete, porque o tempo dá um jeito. O tempo dá um jeito em algumas coisas. O tempo dá um jeito em algumas coisas. Mas não nessa questão quando há acertos interiores que precisam ser feitos. E precisam. Nosso tempo terminou, mas Deus nos chama a uma vida interior saudável. Mas isto nós precisamos pensar, avaliar, tomar a decisão de tratar isso. De cuidar disso. Às vezes são mágoas, às vezes é a questão de perdoar outros, ou às vezes de perdoar a si mesmo. Por erros, por falhas, por oportunidades perdidas. E o ensino bíblico é, agora vamos tratar disso.
mas primeiro tomar a decisão. Ore por isso. Avalie. Eu escrevi ali, coloquei, escreva, porque isso me ajuda. Escrever, às vezes, algo que está sentindo, pensando, isso desembaralha. Isso organiza um pouco o pensamento, fica mais fácil. Vamos terminar então com uma oração e estamos aí à disposição para continuar o assunto, porque é um assunto quentíssimo, né? Difícil. Vamos orar? Então, o pastor está aqui, nos ajuda, terminando com uma oração. Senhor nosso Deus, que grande bênção podermos estar na Tua casa e aqui podemos refletir sobre assuntos sim difíceis, mas que precisamos tratar, considerar, como aquela, Senhor, levantada no Salmo 7, e que o Teu servo nesta manhã nos trouxe essa exposição. Pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, para que possamos primeiramente interiorizar, Senhor, esses ensinamentos, aplicá-los à nossa própria vida e torná-los, Senhor, exterior nas nossas relações, para que haja saúde, não só no nosso corpo, na nossa vida, mas saúde, Senhor, aonde vivemos, aonde convivemos com outras pessoas, especialmente na nossa família, Senhor, na nossa casa. Mas também, Senhor, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na sociedade em geral e também de uma forma muito especial aqui na Tua igreja. Ensina-nos, Senhor, a ter bons relacionamentos e a sermos, Senhor, instrumentos do Senhor para trazer cura também para outros corações. Despede-nos desta hora, Senhor, e abençoa cada família aqui, cada irmão aqui. E abençoa, Senhor, o Teu servo Cícero, concedendo a ele sempre disposição para ensinar e compartilhar a Tua palavra, e também a Sônia, que compartilhou também conosco, ó Deus, da sua vida profissional, que faz também dela um sacerdócio para a sua vida. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.